Olá, meu nome é Felipe e nesse vídeo a gente vai voltar ao modelo Gemini 2.0. No vídeo anterior a gente falou uma visão geral e falou sobre 5 novidades desse modelo. Agora a gente vai voltar na funcionalidade do Streaming Real Time. O modelo ele consegue analisar em tempo real, né, informações de uma câmera ou até de uma conversa, né, então daquela forma bem fluida, como também a gente consegue partilhar a nossa tela e o modelo consegue analisar a nossa tela. Então o objetivo desse vídeo é ver se o Gemini 2.0 consegue ajudar a gente e explicar alguns conceitos de programação partilhando nossa tela. Daí eu vou utilizar um IDE e vai ser um projeto em React e eu vou fazer perguntas sobre esse projeto e ele vai me retornar as informações. Então agora o que a gente vai fazer aqui no Google AI Studio, se você quiser acessar esse recurso, né, é o aistudio.google.com/app/live. Então lá você tem acesso a esse recurso, a gente consegue interagir em tempo real, em forma de texto, vídeo e voz. Então nesse caso aqui, essa ferramenta em particular, a Google AI Studio, para você que não está habituado e está vendo a primeira vez, é como se fosse um Gemini para programadores. Então tem diversos recursos que a gente consegue personalizar o modelo, escolher qual o modelo que a gente quer. Então nesse caso aqui, eu já estou utilizando o Gemini 2.0 Flash. Daí também a gente consegue escolher a saída, que vai ser a resposta desse modelo, então pode ser texto ou voz. E também a gente consegue escolher a voz a qual a gente vai trabalhar. E daí tem outras ferramentas, né? Mas esse não é o ponto em particular desse vídeo. O que a gente vai interagir é com o compartilhamento de tela e a gente vai fazer perguntas para ele relacionadas à programação e ver se ele consegue nos ajudar. No vídeo anterior a gente teve uma questão bem importante. Esse modelo, falando português, ainda não está 100%. Em inglês ele fala perfeitamente, em português ele ainda não está 100%. Questão de pontuação, como também, né, marcações. Então, se a gente fala de código, né, ele vai falar backquote, né, porque ele vai querer falar que aquele valor específico ele está dentro do meu código, então é uma parte do código. Então, como se fosse meio markdown, né, ele fala backquote, onde não é necessário falar isso. Então, nesse caso em particular, eu vou tentar até corrigir esse problema passando instruções do sistema. Instruções do sistema, basicamente, a gente vai definir e moldar como é que esse modelo vai se comportar. Então, aqui, né, eu já tenho uma instrução que eu copiei e eu vou dizer, você é um desenvolvedor front-end sênior que vai fazer um pair program com outro programador e você vai falar somente em português. Então, nesse caso aqui, o que foi que eu fiz, né? Eu falei, olha, quando você falar sobre o código, não precisa especificar backquote. Então, nesse caso, né, eu peço para ele não repetir o backquote, porque o desenvolvedor sabe que você está falando sobre o código. Vamos ver se ele tenta corrigir isso, mas não é 100% garantido. Daí, o que eu vou fazer é, eu vou pedir para ele começar a ler a minha tela. Para isso, eu vou dar acesso à minha tela, vou escolher toda a tela. Então, aqui, quando eu escolho toda a tela, né, eu vou escolher a tela 2, que é essa aqui. Olá, Gemini. Tudo bem. Olá. Qual o problema que você está enfrentando? Eu tenho um projeto React e eu gostaria de fazer algumas perguntas. Pode perguntar, estou aqui para ajudar. Então, esse é o meu projeto. Eu tenho esse componente, table, e eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa propriedade aqui, para que ela serve. Com certeza. Essa propriedade key que você estava vendo no map é necessária para o React conseguir identificar cada item individualmente na lista. Sem ela, o React não consegue renderizar a lista corretamente. Ela deve ser única, então geralmente é utilizado o id. Perfeito. E se eu quisesse adicionar mais um valor aqui, mais uma propriedade que fosse a sobrenome, como eu faria isso? Sim, para adicionar o sobrenome, você adicionaria mais um campo com o nome lastName do tipo string dentro da interface TableProps. E para renderizar, você adicionaria mais um elemento td dentro do teachbody do SEO componente. Então, nesse caso aqui, né, eu fiz somente as perguntas, né? Eu perguntei sobre o código, perguntei, né, se eu quisesse adicionar uma variável nova e para que serve a propriedade aqui. Né? Esse segundo exemplo que eu vou mostrar agora é um pouco mais complexo, eu já fiz testes anteriormente. Às vezes ele chega na solução de primeira, às vezes ele não chega e ele fica dando diversas soluções. Não é uma coisa tão básica como uma propriedade key, mas também não é algo avançado dentro do React, que é a questão dos hooks, né? Use effect, que nesse caso eu queria
executar esse use effect apenas uma vez. Então aqui, eu vou no meu código. Olá, Gemini. Eu tenho esse componente, ele está lendo dados da API do GitHub. Então está ocorrendo um problema que essa função ela está ocorrendo mais de uma vez, esse código executado aqui. Você poderia me apontar qual o problema desse código? Olá, tudo bem? Podemos começar a revisar o código hoje? Sim, claro. Eu tenho esse projeto aqui, que tem esse componente, que ele lê os dados da API do GitHub. Então, esse use effect, ele está ocorrendo mais de uma vez, ele está sendo executado mais de uma vez. Você poderia me dizer se tem algum problema nesse use effect? Sim, o use effect sem um array de dependências vai ser executado em cada renderizaCyle. Você precisa colocar um array vazio como segundo argumento do use effect para ele ser executado apenas uma vez. E qual é a linha que eu preciso fazer essa alteração? É na linha 20, depois do backquote use effect backquote. Você precisa adicionar um array vazio, assim, backquote use effect equals greater than backquote. Eu acho que eu também posso simplificar isso adicionando na linha 40 dessa forma. O que você acha disso? Você tem razão. Ao invés de executar o fetch repos diretamente no use effect, você pode mover a chamada para uma funcile e passar o username como dependência do use effect. Assim você garante que Soul vai buscar os repositórios do GitHub quando o nome do usuário mudar. E daí, nesse caso, né, a gente chegou a uma solução bem simples. Mas notem você, né, que isso é só o início, está em caráter experimental, né? É uma versão de teste. Imagine essa API na versão estável. E a gente já consegue ter uma ideia qual é o seu próximo passo, né, em 2025. Nesse ano, 2024, a gente teve um boom de IDEs, né, integradas com inteligência artificial. E imagine você, né, agora, você conseguir fazer o pair program, né, perguntar sobre o seu código, perguntar sobre soluções e achar soluções numa conversa de forma quase que natural, como se fosse um colega seu do trabalho. Então, isso vai funcionar tanto para desenvolvedores sêniores, né, que a gente vai ter uma conversa, né, onde você vai fazer perguntas e você vai apontar soluções e pedir a opinião dele, porque esse tipo de modelo também, né, não é simplesmente apontar a solução, mas também você pode pedir a opinião, né, o que você acha dessa solução, você acha que essa é a melhor alternativa, né? E eu trabalhei em projetos sozinho, né? Em alguns projetos eu trabalhei sozinho, eu era o único desenvolvedor e eu sentia muito falta disso, né? De perguntar para outra pessoa, né? O que é que ela achava dessa solução. Eu tinha a solução, né? Mas eu não conseguia ter nenhum feedback de outro desenvolvedor naquele momento. E com isso, né, a gente consegue ter de um agente, né, desse assistente pessoal seu, né, ter já um feedback. As portas aí estão abertas. Então vamos ver, né, os próximos capítulos, né, o que vai acontecer aí no ano de 2025.